Eu queria que ele falasse um pouquinho dessa militância que ele tem, né, pela Amazônia. Uma outra frase que está numa personagem, eu não lembro mais qual, a personagem diz assim: eu queria me livrar de Manaus, mas Manaus não sai de mim. Né? Que é essa imantação muito profunda. Fala um pouco do seu amazonismo. Essa frase é de um conto que eu escrevi quando eu lecionava na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E lá eu fui à biblioteca de livros raros e aí eu comecei a pesquisar cartas de escritores brasileiros. Depois eu fui a uma outra universidade, descobri ali perto, em Stanford, manuscritos de Euclides da Cunha, inéditos. Descobri não, estão lá. Não foi eu que descobri, foi alguém, um americano, que comprou num sebo em Belém e levou para... vendeu, deu para a Universidade de Stanford. E aí eu tive a ideia de escrever um conto. Os ensaios da Amazônia, que são muito pouco conhecidos, do Euclides da Cunha, seriam objeto da minha tese, em literatura comparada, doutorado. Eu sempre me interessei por esse lado amazônico do Euclides. E quando eu escrevi o conto, um euclidiano aqui, um amigo meu que faleceu ainda jovem no acidente, Roberto Ventura, muito querido, escreveu uma biografia do Euclides. Uma carta inédita do Euclides eu citava no conto. E ele me ligou dizendo: eu quero essa carta, pelo amor de Deus, faz uma fotocópia. Naquela época era fotocópia. Eu disse: Roberto, não existe a carta. Foi tudo inventado. Mas no conto é como se fosse, porque a literatura é como se fosse, né? É isso. Não é o que foi, o que aconteceu, é o que poderia ter acontecido. Né? Sempre isso, a ficção. Né? E a Amazônia é muito forte, né? E nesse conto está escrito, né? Para onde eu vou, a Amazônia me persegue, né? O Manaus me persegue. E porque a infância é que define a nossa vida, uma parte a mais profunda da nossa vida, é a infância e a primeira juventude. E isso serve para qualquer pessoa e para qualquer profissão. E para um escritor é determinante a infância e a juventude. Então, muita coisa do que eu escrevi, às vezes são memórias que surgiram muito tempo depois, são não lembranças nítidas, mas uma espécie de nebulosa, né? O que Manuel Bandeira chamava de alumbramento, né? Que é uma aparição súbita do espírito, né? Alguma coisa que surge sem que a gente espere. Mas na literatura eu sempre prestei muita atenção quando eu falo de Manaus, e faz algum tempo já que eu não escrevo sobre a Amazônia. Meus últimos romances, os 2 últimos romances, eles são ambientados em Brasília e em São Paulo. Mas tem um personagem que se chama Nortista, que é de Manaus. E por acaso não sou eu, né? E a cidade sempre está presente, né? Sempre está presente. Aliás, uma das voltas dele para Manaus, quando o pai morre, esse personagem, ele chega em Manaus e encontra essa cidade.